que você erga suas mãos para o céu e comece a glorificar o nome santo do Senhor. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui, eu não posso deixar de dizer isso. O Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar e é muito notável sentir a presença dele. Então eu quero te convidar a continuar com o seu coração aberto aqui nessa noite. Abra o seu coração aqui nessa noite e adore a ele, exalte o nome santo dele, erga suas mãos para o céu e chame a presença dele para a sua vida aqui nessa noite, porque ele está aqui para transformar a sua vida, ele está aqui para mudar o quadro da tua história. Deus, ele é bom e ele é bom o tempo todo, e ele está aqui por você, por causa de você, porque ele tem algo especial para te entregar aqui nessa noite. Então não é noite da gente se calar, não, é noite de você erguer as suas mãos para o alto, porque aquele que vive e reina, ele está aqui, a presença dele está aqui, a manifestação do Espírito Santo já está aqui. É notável isso, então depende de você, da sua vida, para dar lugar para o Espírito Santo de Deus habitar neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos aos avisos, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero, louvado seja Deus, é muito bom ter a presença de vocês aqui neste primeiro culto Regenere. Eu sei que o ano passado nós tivemos uma longa caminhada e tem pessoas que estão aqui, que frequentaram o culto, de repente, durante o ano todo ou durante uma grande temporada. Quem é que está aqui pela primeira vez? Levante a sua mão. Temos um número legal, vamos aplaudir essas pessoas? Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Voltem sempre, traga mais gente com vocês, porque vocês são e serão sempre muito bem-vindos aqui. Amém? Glória a Deus. Quem chegou aqui 7 horas? Legal. Nós começamos, irmãos, o nosso culto às 7 horas pontualmente, tá bom? Então você que conseguiu chegar às 7, muito bom, você está de parabéns. Você que chegou um pouquinho atrasado, eu peço que nos próximos cultos vocês tentem chegar pontualmente às 7 horas, porque nós começamos nesse horário. E é sempre muito bom nós estarmos adorando ao Senhor desde o início do culto, no comecinho até o final, porque Deus, ele merece todas as coisas, não é verdade? E eu não sei se vocês viram, quem é que viu, vocês que chegaram no horário, quem é que viu o anúncio no começo do culto? Passamos um anúncio sobre a prevenção, então nós queremos reforçar isso para vocês, tá bom? Sobre distanciamento social, eu sei que é difícil, a gente quer estar do lado dos irmãos ali, dos nossos irmãos em Cristo, mas nós pedimos para respeitar o distanciamento social e também para vocês estarem sempre utilizando a máscara, tá bom? Porque isso é uma prevenção. Glória a Deus. Agora uma outra pergunta é, quem é que nos segue aqui nas redes sociais? Quem é que não segue, levanta a mão. Então, tá meio... Você que não nos segue nas redes sociais, eu te convido, tá, a seguir a gente no Instagram e também no Facebook, Ministério Regenere. Então lá nas nossas redes sociais vocês vão poder acompanhar as notícias, acompanhar as nossas lives, acompanhar tudo que a gente tem postado, as nossas comunicações. Então você que não nos segue ainda, comece a nos seguir, tá bom? Porque lá vocês vão estar por dentro de tudo que tem acontecido no nosso ministério. Por enquanto a gente ainda está dando uma pausa nas nossas lives, mas lá nas nossas redes sociais nós vamos estar comunicando quando nós formos voltarmos, tá bom? E tem uma outra coisa, campanha 21 por 21. Alguém viu esse anúncio nas nossas redes sociais? Amém. Hoje nós estamos no 9º dia dessa campanha 21 por 21, que é uma campanha de oração mais jejum. E Deus, ele já tem falado grandemente, ele já tem falado grandemente com todos nós que estamos fazendo essa campanha. Então eu convido a você que está fazendo essa campanha, continue nesse propósito, mas você que de repente não está fazendo, ainda dá tempo de você entrar nessa campanha juntamente conosco. São 21 dias de oração, mais 7 dias de jejum. E esses 7 dias de jejum você escolhe da maneira que for melhor para você fazer. Tá bom? Então eu te convido a estar participando conosco nessa campanha, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai abençoar a tua vida, ele vai abençoar a tua família, o teu lar, ele vai abrir portas para você. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai transformar a sua vida esse ano de 2021. Tá bom? Agora eu convido vocês para ficarem de pé, em nome de Jesus, que nós vamos receber o ministro da noite, Davi Miranda Neto, e as palmas que louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, uma boa noite a toda a igreja. Fico feliz de estar aqui. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Aleluia. Algumas pessoas, glória a Deus por isso. Eu fico feliz que
nós estamos aqui no primeiro culto do Regenere desse ano de 2021. E nós vivemos um ano muito difícil, 2020. Foram muitos desafios, eu tenho certeza que nós ainda não superamos essa pandemia, mas eu entro nesse novo ano com fé em Deus, que Deus tem coisas melhores para nós. Então, quando eu chego num culto como esse, e a gente sempre se reúne antes do culto, toda a equipe, voluntário, todo mundo, a gente traz uma palavra e a gente ora em cima daquilo. E aquilo que eu senti de Deus hoje é aquilo que Deus tem falado para mim e também para minha equipe, algo que eu sinto que a igreja às vezes precisa focar nisso. Deus tem nos chamado para descansar. E esse descanso, conforme o maior exemplo de descanso que nós temos, que foi o próprio Deus no 7º dia da sua criação, pode ter certeza que Deus não estava cansado, Ele não é ser humano para se cansar, mas Deus descansou. E esse exemplo que Deus nos deu, esse descanso é uma confiança. Não é necessariamente apenas descansar pelas nossas energias físicas, pelas nossas forças renovadas. Isso sim nós precisamos, por sermos seres humanos. Mas eu sinto que a igreja também precisa receber isso e descansar em Deus. E que nesse ano a gente possa descansar em Deus, confiar e ter fé que Deus nunca nos abandonou. E em cima disso, eu sei e tenho fé e falo aqui publicamente que esse ano viveremos grandes bênçãos do Senhor, não apenas aqui na Igreja Deus e Amor, mas também no nosso trabalho, na nossa família. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a sua vida. Se você crê nisso, simplesmente glorifique a Deus aqui esta noite, porque Ele já está conosco. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitando que estamos todos de pé. Lucas capítulo 3. Quem não conhece muito bem a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Lucas capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Vocês encontraram? Amém. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e Tracônites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Somente até aqui. Fale conosco, Senhor Jesus, aqui esta noite. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua presença. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo, trazendo direção, trazendo inspiração, Senhor, para que a Tua palavra seja revelada a nós. Fale conosco, Senhor, aqui esta noite. Muito obrigado por estar aqui conosco já, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares, glorifiquem a Deus com as suas palmas. Glória a Deus. A voz que clama no deserto. É um título legal, né? Eu achei legal. O relato de João, ele não é exclusivo ao livro que escreveu Lucas. João é relatado, João o Batista. Vale ressaltar que não é o mesmo João, o discípulo que seguiu Jesus durante o seu ministério. Isso é uma confusão comum, mas não é a mesma pessoa. João Batista, a voz que clama no deserto, eu escolhi o relato de Lucas, porque ele começa esse relato de João Batista descrevendo algo que os outros evangelhos não descrevem tão precisamente. Ele começa falando sobre o reinado de Pôncio Pilatos, governador, Tibério César, que estava ali sobre toda a região da Judeia, Herodes, seu irmão Filipe e Abilene.
Esse relato, essa descrição, a forma como Lucas começa a falar do início do chamado de João Batista, a voz que clama no deserto, ele está descrevendo um reinado do Império Romano sobre a região onde o povo de Israel estava. Nós vemos aqui que existe uma certa divisão. Tem todo o império dividido, tem os tetrarcas, tem Herodes, Pôncio Pilatos, tem os governadores, os líderes romanos. E essa liderança romana, essa influência, mais uma vez alude a uma situação onde o povo de Israel, o povo de Judá, os israelitas, os judeus, estavam mais uma vez sem poder mandar na sua própria terra. Eles, como diz o ditado popular, não eram donos dos seus próprios narizes. Eles estavam mais uma vez sob o domínio de uma influência exterior de um outro povo, e nesse caso nós sabemos pelos relatos históricos que o Império Romano foi vasto, foi gigante, e nessa época de Jesus e de João, o Império Romano tomou conta ali de toda a Europa, da Ásia, do Oriente Médio, de toda essa região ali, com suas forças militares, com seu império vasto. Ele foi conquistando nações e nações, e o povo de Israel também foi conquistado. Eles estavam mais uma vez, como nós vimos tantas vezes no Antigo Testamento, sob a liderança de um outro povo. E isso é completamente desconfortável. Isso é algo que Deus muitas vezes permitiu no Antigo Testamento como uma forma de disciplina, de despertamento. Deus permitindo algo que Ele mesmo não desejava ao seu povo, mas uma forma que os despertasse. E frente a esse domínio do Império Romano sobre essa região de Israel, da Judéia, da Galileia, do Rio Jordão, de toda essa região ali, eu tive esse privilégio de visitar Israel em 2019, é uma região linda. Recomendo todo cristão que segue Jesus Cristo passar aonde que é aquilo que a gente chama da Terra Santa. Mas nessa época o Império Romano estava ali dominando. Esse domínio do Império Romano, esses líderes que não eram judeus, que não eram do povo escolhido de Deus, não eram israelitas ou judeus, eles influenciaram muita coisa. E o que a gente vê na sociedade, esse contexto que Lucas nos traz antes de ele começar a falar sobre João Batista, a voz que clama no deserto, ele está falando basicamente assim: mais uma vez a nação de Israel não mandava no seu próprio nariz e estava sob o domínio de um povo estrangeiro. E esse domínio do Império Romano sobre Israel, obviamente influenciou toda a sociedade. A sociedade israelita estava decaída, estava moralmente declinada, estava fria, estava sem aquela chama no coração pegando. Seus corações haviam endurecido, a sua fé havia se esfriado. E havia sim aqueles que ainda estavam vivendo sobre a sua fé. Um deles era o pai de João Batista, Zacarias, que era um sacerdote. Mas o domínio romano, tomando conta da região, de todo lugar, de todo Israel, fez com que o povo mais uma vez se esfriasse espiritualmente. E não apenas o domínio romano, não apenas isso que Lucas nos descreve aqui, os governadores, Tibério César, Filipe e todos esses governadores. Nós temos também Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Isso sim já alude à prática da fé do povo de Israel. O sacerdócio é algo que vem desde o Antigo Testamento, assim como o próprio Zacarias, pai de João Batista, era um sacerdote, mas os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás. Isso era completamente fora do padrão. No Antigo Testamento nós normalmente tínhamos apenas um sumo sacerdote, e nós vemos aqui no início do Novo Testamento 2 sumos sacerdotes. Isso mostra também até mesmo a posição, que era completamente algo apontado pelo próprio Deus, que isso estava sendo deturpado, estava sendo corrompido. Provavelmente tudo nos indica que essas posições
esses dois sumos sacerdotes, onde era apenas normalmente um só, isso envolvia questões políticas e até mesmo de dinheiro. E para completar essa situação, o contexto histórico, geográfico, a situação do povo de Israel na época de João Batista, a voz que clama no deserto. Do Antigo Testamento, do último livro, Malaquias, o último profeta, até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, houve um silêncio ensurdecedor de Deus por 400 anos. Não foram 40 dias, 40 meses ou muito menos 40 anos, que já, vamos dizer, é um tempo, é bastante tempo. Tempo que o povo de Israel perambulou pelo deserto. Foram 400 anos de um silêncio profético sobre a nação de Israel. 400 anos de promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento, que até então não se cumprira. O povo estava sim na região da Terra Prometida, o povo havia sido liberto de escravidão, eles não estavam como escravos, mas eles pagavam tributos e impostos a Roma. 400 anos de silêncio de Deus, dois sumos sacerdotes e todo esse contexto, todo esse momento que Israel vivia, alude para uma completa decadência moral e espiritual da nação. O povo de Deus já estava quase que irreconhecível. Os fariseus, os saduceus, todo tipo de grupo que foi formado religioso na época, não estava vivendo a plenitude da sua fé no Deus vivo que nós mesmos cremos até hoje, no Deus, o Criador dos céus e da terra. 400 anos de silêncio. Aonde estavam as promessas de Deus? Aonde estava o cumprimento das profecias? Aonde estava um Deus que era tão atuante antigamente, que hoje já se ouvia falar? Passou-se de pais para filhos, para netos, para bisnetos, e Deus estava em silêncio. Israel sob o domínio romano, o sacerdócio sendo algo mais banalizado. A situação de Israel não era nada boa. A situação de Israel estava muito longe da vontade de Deus. E é por isso que eu escolhi o relato de Lucas, que difere de Mateus, Marcos e João, o discípulo que falou sobre João Batista. Porque Lucas, ele nos traz esse contexto gritante. Esse contexto que nos traz, às vezes, até mesmo uma certa angústia. Porque às vezes a gente vê ao longo da história, seja em relatos bíblicos ou extra-bíblicos, que às vezes Deus fala e o cumprimento das suas promessas e profecias demora tanto tempo para se cumprir. E a gente olha para a situação atual, Israel não manda na sua própria terra, Deus não fala mais com o seu povo, os sacerdotes estão aí fazendo jogo político. E é dentro desse contexto que nós temos João Batista, aquele que batizava. João, a voz que clama no deserto. João, alguém que nasceu muito similarmente como Isaac. Zacarias era sacerdote e sua esposa Isabel era estéril, assim como Sara, esposa de Abraão. E à medida que ele entrou no templo para oferecer um sacrifício a Deus, apareceu o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, como um mensageiro de Deus, chegou: olha, sua esposa é estéril, você já está em idade avançada, mas Deus ouviu as suas orações, vocês terão um filho. Ele será chamado João. Então João não é uma pessoa comum. João não é um nascido do acaso. Na verdade, eu não acredito em coincidências. Eu acredito que tudo que acontece no universo é arquitetura do próprio Deus. Mas João é explicitamente um filho prometido pelo próprio Deus. Ele nasce com um propósito específico, e a própria palavra de Deus relata que ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, no ventre de Isabel. João o Batista, João que batizava, a voz que clama no deserto. E segundo as próprias profecias de Isaías, a voz que clama no deserto para endireitar o caminho, as veredas, para a vinda do Cristo, para a vinda de Jesus. Então João é essa pessoa singular. João é esse homem escolhido do ventre da sua mãe, é esse servo de Deus. E a
palavra nos diz, eu queria ler para vocês porque eu achei muito interessante essas passagens, e fala: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano, foi nesse contexto decaído moralmente, espiritualmente, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Em outros relatos de outros evangelhos, a palavra de Deus diz que João se vestia com roupa de pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Então vamos dizer que ele não é nada convencional. João é muito fora do padrão. João é muito diferente de um judeu, de um israelita do seu tempo. E a palavra de Deus veio do Senhor a João, o Batista, para endireitar o caminho, para preparar as veredas do Senhor Jesus Cristo, que andaria na terra no mesmo tempo, na mesma época, nesse mesmo contexto difícil e decaído moralmente, espiritualmente do povo de Israel. Mas a palavra de Deus veio do Senhor ao João no deserto. Um homem singular, um homem escolhido do vento, um homem diferente de tudo que você pode imaginar. E nós temos toda a convenção. Nós temos os sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Nós temos Jerusalém, o lugar escolhido onde Deus falou que era ali o lugar de adoração no Antigo Testamento. Nós temos o povo, a nação de Israel, nesse exato momento fria na fé, distante de Deus. E nós temos toda a estrutura judaica, nós temos toda a estrutura da cidade de Jerusalém, da Terra Santa. Nós temos tudo pronto, como era no Antigo Testamento. E Deus chama uma pessoa singular que come gafanhoto e mel silvestre e manda ele para o deserto, onde não tem ninguém, não tem cidade, não tem estrutura, não tem água, não tem nada. Deus, ele age muitas vezes de forma completamente diferente e singular. Na verdade, a maioria das vezes, Deus é especialista nisso. E o que a gente entende dessa palavra, desse início, desses poucos versículos que nós entramos aqui, e nós olhamos para João, e Deus chamando ele do ventre, à medida que ele tem uma idade suficiente, Deus leva ele para o deserto, fora da estrutura religiosa de Israel, e Deus envia a sua palavra através dele. Sabe o que eu enxergo? Sabe o que eu consigo já extrair isso para nós aqui hoje, 2021? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus usa as pessoas improváveis. Deus não necessariamente usa as estruturas hierárquicas de uma igreja. Deus não necessariamente precisa de você aqui em cima do púlpito. Ele pode te levar no meio do deserto, onde não tem ninguém, onde você nunca foi ouvido. E Ele derrama a sua palavra através de você, para que você seja uma voz que clama no deserto e traz avivamento e endireita o caminho para Jesus Cristo. Deus pode usar pessoas improváveis, e se você pode ouvir aqui esta noite, você pode ser essa pessoa. Então nós temos João, que foge completamente de tudo, de todo padrão. João Batista, João escolhido do ventre, cheio do Espírito Santo, no ventre da sua mãe. E o que João prega? Qual que é a sua pregação? O que João está falando? Esse é o motivo pelo qual eu trouxe todo esse contexto. João olha para a sua nação, João olha para Israel, João olha para o templo, para os sumos sacerdotes, João olha para o reinado do Império Romano sobre Israel. João olha para pessoas que se esqueceram de um Deus que não fala mais com o seu povo. Deus olha para o silêncio profético de Deus. João olha para tudo isso. E à medida que vem a palavra de Deus até ele, que a Bíblia diz que a sua pregação é a pregação de arrependimento, um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Essa frase, esse termo, o batismo de arrependimento para perdão de pecados, poderia muito bem ser a minha única mensagem até o dia que Deus me recolher dessa terra. O batismo de arrependimento para perdão de pecados, às vezes é a única coisa que nós precisamos pregar.
Às vezes é a única coisa que nós precisamos emitir como a nossa comunicação como igreja na sociedade, mediante live, pregação, rádio, o que for que seja. O batismo de arrependimento para perdão de pecados pode muito bem resumir todo o Evangelho. Porque quando a gente olha para o contexto difícil que João estava vivendo, quando a gente olha para a decadência moral e espiritual da sua sociedade, do povo de Deus, dessa sociedade tão abençoada ao longo da história, a gente enxerga o mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente enxerga, e eu vou começar pelo mais óbvio, pelas pessoas que não querem nem saber de igreja, pelas pessoas que não querem ouvir o Evangelho, pela multiplicação dos ateus que estão aí na sociedade, tendo cada vez mais voz. Tivemos um relato aí de poucas semanas atrás, uma pessoa muito conhecida, não vou dar seu nome para não promover desculpa o termo, essas babaquices que são faladas na nossa sociedade, que quanto mais se lê a Bíblia, mais ateu ele é. Nós vemos uma sociedade que quer dizer e apontar para Deus e falar que Ele não existe. Nós vemos uma sociedade onde certo e errado deixou de existir. Nós vemos um mundo decaído moralmente, espiritualmente, politicamente, na justiça social. Nós vemos pessoas passando fome nas ruas e outras sendo perdulárias com seu dinheiro. Nós vemos a multiplicação de pecados e iniquidades. Então, quando nós olhamos para a pregação de João Batista, o arrependimento para perdão dos pecados continua a única mensagem que o mundo precisa ouvir. Continua sendo a principal mensagem do Evangelho. Continua sendo aquilo que eu falo aqui essa noite. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí eu chego num segundo aspecto, que não é nada óbvio, mas é muito evidente para mim, pelo menos. Quando a gente olha para dentro das igrejas, aquilo que supostamente é a igreja de Cristo, nós temos escândalos de líderes, nós temos membros que não vivem mais em obediência à palavra de Deus. Hoje, com a multiplicação da comunicação, da informação, nós temos acesso a todo tipo de informação. A igreja hoje conhece melhor o que a Bíblia diz, e pessoas se apegando à graça para viver uma vida em libertinagem. Pessoas se apegando à graça como se isso não nos levasse ao arrependimento, ao abandono de todos os nossos pecados. Aí nós pegamos a mensagem de João, o arrependimento para perdão de pecados. Nós falamos, isso aqui serve para dentro da igreja também. Isso aqui serve para aqueles que se dizem cristãos. Isso aqui serve para aqueles que estão dentro de templos, só que o Espírito Santo não habita dentro dessas pessoas. Porque a própria palavra diz que dentro da igreja de Cristo, dentro da Assembleia dos Santos, existe joio e trigo. E não cabe a nós decidir quem é quem. Porque nós olhamos para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então eu queria trazer a nossa atenção hoje para a mensagem de João. O arrependimento, o batismo de arrependimento para perdão de pecados. E se vocês acham que eu estou sendo um pouco duro na minha mensagem, João Batista, aqui nesse Lucas 3, ele falava pior. Ele falava raça de víboras. Fala comigo, raça de víboras. Eu tô brincando, eu não vou falar isso para vocês. Até porque todas as mensagens que nós pregamos como pregadores é para nós. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não estou aqui para trazer um falso moralismo. Eu estou aqui para trazer a mensagem bíblica de um homem que o próprio Jesus falou que nenhum homem foi maior que ele, que nasceu de uma mulher. João, o Batista, que pregava o batismo de arrependimento para os pecados. E à medida que João foi pregando,